non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos falar sobre a expansão marítima. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história aqui no nosso canal. Bem, os nossos objetivos são, em primeiro lugar, analisar o contexto que prepara que vai preparar o cenário para a expansão marítima europeia. Em segundo lugar, compreender os fatores estimuladores da expansão marítima europeia. E, em terceiro lugar, analisar a estrutura econômica e social anterior às grandes navegações. Para a nossa exposição, em primeiro lugar, então, nós vamos fazer esse desenvolvimento da expansão comercial e marítima, né? Vendo que a mesma vai mostrar que muitas pessoas viajaram nessa expansão, nessas embarcações, arriscando suas vidas por motivações econômicas e também pelas promessas de melhorias. Essas viagens também eram feitas no afã de controlar a comercialização das especiarias, né? Quem tinha o controle era a cidade de Genova e Veneza. O consumo das especiarias foi introduzido na Europa depois das Cruzadas, e elas eram muito utilizadas na conservação de alimentos e também na produção de perfumes e medicamentos. Eram mercadorias, então, bastante valiosas, que rendiam um lucro muito alto. Por isso, as especiarias eram tão procuradas. A expansão marítima foi um movimento europeu que tinha como objetivo, em primeiro lugar, alcançar territórios ainda não conhecidos e um novo caminho para as Índias Orientais. Então, a gente vai perceber a crise do século XIV, como os historiadores resolveram chamar, a sucessão de acontecimentos catastróficos que afetaram a Europa medieval. Entre as tragédias vão constar aí os grandes ciclos de fome causados por mudanças climáticas, as guerras, a ocorrência de revoltas populares e, sobretudo, a peste negra. Era preciso, então, navegar outros mares no afã de encontrar novas rotas comerciais, devido às rotas conhecidas estarem controladas pelos árabes e italianos. É importante a gente salientar que este é um momento de transição, a valorização econômica agora ela é o comércio, a moeda de troca e o acúmulo de materiais preciosos. Mas também existiam motivos religiosos, como, por exemplo, as cruzadas do século XI ao século XIII. A conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 vai criar grandes empecilhos para os europeus manterem o tradicional comércio com as Índias Orientais pela Rota da Seda, essa rota que existia. Dois personagens históricos são fundamentais nessa empreitada, a saber, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Como fatores estimuladores da expansão marítima europeia, também podemos citar a expansão da fé cristã, ponto muito importante, levando em consideração o contexto histórico da época. A retomada de Jerusalém, que era um contexto, no movimento que ficou conhecido como Cruzadas. Então, estou repetindo sobre essa intenção, que era retomar o controle
da passagem pelo Mediterrâneo e cristianizar o máximo possível de pessoas. Mas também o esgotamento de metais preciosos na Europa, devido ao longo tempo em que essas reservas foram exploradas, gerando, assim, necessidade de achar outros lugares onde esses metais pudessem ser obtidos. Então, Portugal vai se lançar ao mar, vai ser o pioneiro nessa expansão marítima. Mas a pergunta que a gente faz é por que eles deveriam viajar? Vejamos que, neste tempo de início das grandes navegações, havia entre os grandes desafios o misticismo religioso. Acreditava-se também, nesta época, que a Terra era plana. Entre os desafios havia o medo dos monstros no imaginário europeu, como, por exemplo, os dragões, né? As serpentes gigantes, né? Os cinocéfalos, que são seres com cabeça de cão e corpo de homem, os blemos, né? Que são humanos com olhos e nariz e boca no peito, e também os cefalópodes, que são seres de uma perna e pé gigante. Então, esses são as crenças. A estrutura econômica e social anterior às grandes navegações era majoritariamente agrária e, portanto, o comércio era bastante difícil. Contudo, a exploração pelo mar Mediterrâneo muda este cenário. Parte importante da base econômica europeia, desde os tempos de Roma, se baseava em comércio com a China e outros países do Oriente, por meio do que conhecemos como a Rota da Seda. A Rota da Seda é um trajeto, tanto marítimo quanto terrestre, que dava acesso ao mercado, ao comércio, através da passagem pelo mar Mediterrâneo. E assim a gente conclui esta aula respondendo que eles viajavam, apesar dos perigos e das lendas, porque isso era necessário, mas também era lucrativo. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo.